Vamos continuar aqui o nosso papo. Lembro mais uma vez a você. Pede a revista Entre Família, tá bem? Hoje estamos falando bem especificamente sobre relacionamento e tem muitas dicas que você pode ter e praticar se você pedir a revista Entre Família, tá bom? A gente tem interesse de que mais pessoas peçam essa revista, que é um curso sobre família, sobre relacionamento. E lembro também, outra vez a você, que estamos na semana especial do criacionismo. Fizemos uma série de vídeos muito especiais para dar lugar a esse tema, criacionismo. Então você pode compartilhar, postar nas suas redes sociais também. Fica atento na rede, nos meios que você tem para pegar esse material com a gente. Facebook da Novo Tempo, dos meus programas, no nosso Instagram. Fique à vontade, tá? Vamos levar adiante essa mensagem bonita. Deus Criador, nós, seus filhos criados, toda uma vida que tem a ver com o Deus Criador, o pilar da nossa existência. Vamos continuar aqui falando com o pastor Marco Lamarques, que é doutor em aconselhamento em família, e hoje está nos ajudando com o tema relacionamentos e saúde emocional, saúde de todas as formas. A Cíntia Carla diz que o seu relacionamento está partindo para uma situação bem difícil. Está noiva, mas quando eles estão juntos, ela e o seu noivo, ele fica muito tempo no WhatsApp e ela se sente invisível ali do lado dele. Uau, isso é um ponto para se conversar, abrir o diálogo, né? Alguma coisa assim não está bem, e aquilo que a gente sempre tem falado aqui, Derleide, o noivado é um período de avaliação e não nenhuma situação definitiva que você tem que, desculpe, permanecer nesse relacionamento, mas é um sinal de alerta. Casamento não é mágico e não resolve problemas que estão acontecendo antes do casamento. Se há essa tendência e, no caso, o noivo dela não aceita, ela precisa conversar com ele, dizer assim, olha, vamos dividir, vamos acertar isso, porque se você não faz isso agora, você acha que depois ele vai fazer? Então, se tem até uma situação que a gente conversou aqui, que é a nomofobia, né? Que é a dependência do smartphone e do aparelho lá. Mas talvez não seja tanto esse extremo, mas de qualquer maneira, alguma coisa precisa ser feita. E agora no noivado que tem que conversar. Eu sempre falo que as expectativas do relacionamento, elas têm que ser conversadas durante o noivado. E assim, conversar assim, ó, quais são as expectativas tuas ao meu respeito? Ela deveria de falar, eu, por exemplo, a teu respeito, eu gostaria que você passasse mais tempo comigo. Como assim? Eu estou do teu lado. Falei, não. Não é você aqui comigo, é você olhando para mim, a gente conversando. Não, mas como? Ah, mas você sabe que o meu serviço depende de eu estar falando com meus clientes. Mas 24 horas por dia? E o nosso tempo? E nós? E quando vierem as crianças? Então, é aquilo que nós acabamos de falar antes. Tem que dizer o que está magoando, o que está fazendo mal. Eu me isolo, eu acho assim, não, o outro vai ver. Principalmente se o outro for um homem. Ele não vê. Você tem que chegar assim, camaradinha, não dá mais. Ainda dá tempo dela fazer isso. É que o senhor está dizendo, então, que naturalmente o homem... Está dizendo, não, É. pontuou rapidinho Destacou. que o homem tem naturalmente aquele aparelhinho que Sim. é protótipo ainda, mas já O está na natureza, Airspace. o Airspaces, assim, numa direção só, né? Muito objetivo, muito focado. Visão de profundidade, aquela coisa. É só isso. Quer dizer, principalmente isso. Mas, amiguinha, precisa... pegar o celular dele ali um pouquinho e dizer assim, amor, só um instante, fala aqui comigo. Ou então entra no WhatsApp e propõe para ele uma conversinha olho no olho, porque vocês no namoro, no noivado, já tem esse distanciamento, você se sente invisível, imagina quando nascer um filho, imagina quando você estiver numa vida de casado em que a rotina é muito mais próxima de vocês de um jeito que agora não é tanto, porque vocês têm vidas separadas ainda, moram em casas separadas, então, pelo amor de Deus, não deixa passar batido isso, precisa conversar. Eu até digo rapidinho, Darleide, assim, para quando uma coisa assim, sempre a gente aconselha, não chegar falando assim, você só fica no WhatsApp, porque não vai por aí. Fala assim, vamos sentar, eu posso te falar sobre algumas expectativas que eu tenho, mas antes eu gostaria de ouvir quais expectativas que você tem a respeito de mim. E é bom assim, e eu até sugiro para as mulheres falarem assim, seja claro, específico, fala assim, quando o homem ouve assim, vamos falar sobre expectativas, ele fala assim, uma conversa de 2 horas. Então eu falo assim, me fala 3 expectativas que você tem a respeito de mim para o casamento. Fala 3. Aí deixa ele falar, eu quero que você... Tá bom, posso falar minhas 3 agora? Então eu vou falar. Aí ela inclui, sutilmente, com a sabedoria feminina dela, essa questão do tempo.
Inclusive, eu gostaria de ter mais você comigo. Quem sabe se a gente cuidasse para que nós tivéssemos tempo para a rede social ou para você atender os teus compromissos. Sem entrar de sola, assim. Ai, às vezes dá uma canseira, né, não? Que a gente tem que ter todo um cuidado para Não, mas não é, ele não é, não espantar, nem é porque ele, ele pode dadadá. ser ela também, viu? Ah, que bom. Pode ser. Não, eu digo aqui, não estou defendendo os homens, eu estou dizendo assim, quando você chega para uma pessoa que tem uma determinada tendência, uma negatividade, e você já chega destacando a É negatividade dela, verdade. Já rompe o... não, ali ele vai dizer assim, opa, É, levantei é. meus escudos aqui, minhas barreiras, você não entra aqui. Já entra na defensiva, né? Aí vai dar briga, não vai ser... Então tá bom. Não, mas não estou defendendo os homens aqui, Tá por bom, favor, tá ó, meia culpa aqui. Eu quero sair daqui feliz. Ah, mas é só o fato de que não dá para deixar como está, Sim, gente. não Você deixa, se não. sentir invisível num relacionamento, alguma coisa precisa ser feita, né? Uhum. Larissa diz que é tão complicado, casou com uma pessoa que era carinhosa, atenciosa, mas a partir do nascimento do filho, tudo se transformou e se transformou ao ponto de hoje eles estarem separados dentro da mesma casa. Olha só. Eu fiz um programa chamado no Sem Tabus com o tema Separação Invisível. Dá uma olhadinha lá no canal, no nosso canal, você vai encontrar no YouTube esse tema, separação invisível. Essa é uma das possibilidades de uma separação invisível, ou seja, que vai acontecendo aos poucos e o casal vai se separando aos poucos, mesmo debaixo do mesmo teto. E chegada de filho, a gente sabe que é um desafio. Sim. O isolamento ele não acontece assim, Darlete. Pode ser por vários motivos. Pode ser devido a uma situação profissional. Uma coisa que, inclusive, as pesquisas apontam, as mulheres estão tendo um destaque maior no ambiente profissional do que se tinha antes. E hoje tem muitas mulheres ganhando mais do que os homens. Alguns homens estão se isolando porque têm insegurança pelo fato da mulher estar mais bem destacada profissionalmente. Quando a mulher é mãe, de certa maneira, tem dois caminhos. O homem se sente ameaçado pelo filho, pelo bebê que nasceu, porque ocupa o espaço dele, que antes tinha. E alguns homens que não desenvolveram a maturidade, lidam nesse ambiente não pode falar nada, porque não lida com a frustração, ele, de certa maneira, manipula tudo em função dele. Se ela não desenvolveu nele essa capacidade, não foi clara quando diz assim, amiguinho, aqui as coisas têm que ser igual para os dois. Foi sempre aquela coisinha, sabe, o queridinho da mamãe, o dodóizinho da mamãe, e aí vai aqui, e aí quando chega o filho, o dodóizinho da mamãe não tem mais 100% do cuidado do dengo que ele tinha antes. Aí ele fala assim, agora eu não gosto mais de você, não falo mais contigo, sabe aquela coisa? E aí ela vai, mas na realidade, ele precisa entender que ele faz parte desse processo, ele é pai também. Então. E ela precisa atender a criança. Porque ele já não é mais criança, pelo menos a gente espera que não, né? E às vezes ainda ele pensa que não, é. Então tem que cuidar com isso. Ai, procura um diálogo, procura se reaproximar. Se estão juntos ainda dentro de casa, tenta se reaproximar, propõe mudar, propõe voltar a ser família, propõe voltar a ser casal. Proponha, né? Se aproxime, porque nós somos daqueles que ainda acredita na restauração, em fazer acontecer outra vez, de modo que vocês tenham de volta essa família inteira, pai, mãe, filhos. Abra seu coração, diga para ele de como você tem sentido falta, de como seu filho deve estar sentindo falta de ter os pais próximos, ter os pais juntos, e de que isso também não repercuta tão negativamente para a experiência do seu filho. É uma pena, mas procura a reaproximação. Quem sabe é possível. Também a gente precisa considerar que há relacionamentos que vão se esfriando, mas se voltar ao contato, se voltar às antigas práticas de reconhecimento, de elogio, de ser positivo nessa relação, aí a gente considera que amor muitas vezes está lá, está vivo, mas criou uma cinza, como as brasas que a gente vê, com cinzas por cima, mas se nós fizermos um trabalho ali de reaproximação, a brasa volta a ter o brilho que tinha antes, ter aquela chama viva que tinha antes, a cor bonita que tinha antes. Faça esse movimento positivo, você pode ter uma grande vitória nesse relacionamento. Amém. Vamos mais, estou adoecendo com muitos problemas entre eu e meu marido. Fui buscar me tratar com terapia, porém ele sabe que esse relacionamento está ruim. No entanto, não aceita ajuda externa, extremamente resistente a buscar uma ajuda para mudar. O que acontece muito é que quando o outro não quer, né? Comentamos isso no primeiro bloco. Provavelmente ele não quer
perder aquele mundo que ele criou. É, E até o mundo que acabou chegando no isolamento é o mundo do isolamento que ele se sente confortável. E às vezes você tem realmente um indivíduo com um nível de disfunção emocional tão grande que pode ter sido do ambiente que ele veio, e ele está se sentindo. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas. E elas têm que ser incentivadas a perceber o outro lado do relacionamento, o benefício que traz isso. é verdade. Senão a pessoa vai achar que. E aí, quando ela perceber aquilo que aconteceu, a família ali, todo mundo está com depressão. Exato. É válido lembrar que nós estamos lidando com pessoas e suas mazelas junto, né? Tem aqui, por exemplo, mais uma mensagem que chega agora. Camila diz assim: também adoeci num casamento onde eu me sentia absolutamente sozinha. Meu marido também não aceita tratamento para o nosso relacionamento. Os amigos e a bebida destruíram o nosso casamento. Eu acho que a gente precisa ter muito claro que nós precisamos trabalhar pelo nosso casamento, trabalhar por um ambiente saudável nos relacionamentos, mas nós estamos lidando com pessoas também doentes, viciadas, pessoas comprometidas com as suas mazelas, e que você, esposa, ou você, marido, não é o psiquiatra, não é o terapeuta, o psicólogo, não é o remédio que vai dar conta desse outro indivíduo e suas doenças, suas mazelas, seus traumas, seus problemas acarretados ao longo da vida. Às vezes a gente fica só no ambiente do relacionamento, do elogio, do respeito, do amor, de tirar as cinzas dessas brasas que outrora tinha brilho. E isso ali no campo do romantismo tem o seu efeito, o diálogo tem o seu lugar, tudo certo, mas a gente não pode esquecer que você pode também estar se relacionando com uma pessoa altamente doente, Sim. e traumatizada, infeliz, com vícios, como no caso dessa moça que traz aqui a bebida, os amigos das farras, das festas, e às vezes é que o outro não quer mudar, é que o outro não consegue mudar e ele não quer ajuda. Isso é demonstração de que é uma pessoa doente, que não reconhece a sua própria condição. Então, cuide para pensar com quem estou me relacionando. É uma pessoa possível de mudanças? Ela quer ou ela não quer? Para a gente não achar que todos são normais. E tem uma outra classe que eu costumo lembrar. É uma classe de gente ruim. Pessoa que é má, uma pessoa que tem uma essência agressiva, violenta, que machuca o outro, que ofende o outro, que escraviza o outro, rouba a individualidade do outro. Estes também existem e a gente precisa considerar. Estes existem, estão por aí. Você sabe que isso é uma característica, por incrível que pareça, mas de autoestima baixa. Pois é, doente. A pessoa que tem um nível de autoestima baixa, ela nem sempre é uma pessoa reservada ou introspectiva. Ela é, às vezes, agressiva para se proteger da insegurança que ela tem. Por exemplo, tem pessoas que usam os outros, que são controladores, manipuladores, porque vieram de um ambiente onde o pai, o avô, até a terceira geração anterior foi manipuladora. Ele aprendeu a ser manipulador. Então, ele usa você. Você está sendo aqui do Novo Tempo, ele fala: Darleide, você quer uma carona? Não, mas eu vou lá para São José. Não, eu te deixo lá. Você fala: nossa, que pessoa querida. Daqui uns dias ela passa por você e fala assim: Darleide, eu preciso que você me ajude num evento lá, que você fale para mim. Mas eu estou com a minha agenda. Darleide, você esqueceu que eu te levei aquele dia lá em São José. Então, eu estou dando um exemplo aqui. Essa manipulação, às vezes, existe dentro da própria família, da casa, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa, e ele, no entorno dele, as pessoas são manipuladas. E, geralmente, um filho, alguém que veio de um adicto, ou dependente químico, ou alcoólatra, ele tem essa tendência de ser manipulador. Ou se ele foi espancado, ou foi abusado, violentado, seja o que for. E ele traz nos outros, essa violência que ele trouxe para ele traz nos outros uma violência muito agressiva. Então, nesses casos, nós temos que entender até onde nós estamos indo, até com quem a gente está lidando. Então, aí está você ver a necessidade emocional do outro quando você está lidando na relação. E a necessidade emocional do outro não é você proteger e defender o outro, é você ver por que ele é assim. Quem sabe olha os pais, quem sabe olha o ambiente. Aí você sabe aonde você tem que começar a lidar, e não é só querer a questão romântica, é mais a questão psicológica também. Exatamente. É muito bom que você falou. E quando eu digo assim de ser uma pessoa, natureza ruim,
É que é fato, existem pessoas que foram tão, claro, têm os seus motivos, a sua história, por que ela tornou-se assim, mas você precisa considerar que não é uma esposa que vai dar jeito numa natureza que está absolutamente comprometida a tal ponto que você simplesmente precisa reconhecer, eu não dou conta disso. O que adoece num relacionamento? Quando nós dizíamos que é preciso haver uma reciprocidade. Se essa reciprocidade não vem, você adoece. Antes era um doente. Então, antes era um que manipulava, antes era um que agredia, antes era um que ofendia, antes era um que te tornava um ser invisível. Passarão a ser dois. Porque você não dá conta de lidar com essa enfermidade do outro, com essa natureza agressiva, violenta, má, com essa malignidade que tem no outro, você não dá conta. Então é melhor que você se preserve, é melhor que você se cuide, é melhor que você mantenha a sua individualidade, porque antes era um doente, se você não cuida, agora serão dois, Exatamente. serão três, serão seus filhos, serão uma família toda sistematicamente doente. Então, é preciso haver o cuidado com a sua própria individualidade. Que é o ambiente sistêmico que você falou, né? Não tem como você fugir disso. O que nós vamos dizer mais para finalizarmos? Escolhe aí do seu contexto, porque eu vou ler só a mensagem da Lucimar, que diz o seguinte, ufa, que bom. Tem 11 anos de casada, graças a Deus não temos essa dificuldade de isolamento, de afastamento, de invisibilidade no casamento. Ela diz sempre tem oportunidade, junto com seu marido, de sair, de passear, de ir a um shopping juntos, de ir a um parque juntos, de estarem juntos. Eles têm um filho e estão também sempre juntos, nos esforçando para que isso aconteça e seja bom. São tementes a Deus e falamos em nossa casa sobre eu e minha casa servimos ao Senhor. Que ótimo. Bem. 30 segundos, meu Deus. Então, um texto rápido, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um. Séculos depois, o sábio fala exatamente o que Deus disse lá atrás. Quer dizer, a Escritura Sagrada é uma só. Jesus, lá na frente, ele confirma isso. E um texto aqui de uma escritora que você conhece também, e eu sou fãzão, rapidinho. Aquele que se encerra dentro de si mesmo não está preenchendo a posição que era desígnio de Deus que ele ocupasse. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, 627. Deus não tem esse plano para a gente porque ele sabe que a gente vai ser infeliz e vai adoecer. Cuidado lá. Obrigada, pastor Marco. Privilégio. Doutor Marco. Privilégio. Até a semana que vem com mais um consultório de família. Beijo, se cuida.